Muito bem, amigos. Vamos seguir aqui agora com a coletiva do técnico Thiago Carpini. Vamos fazer aqui esse react para vocês, tá bom? Vamos lá. Se puder, deixa o like, também se inscreva no canal. Vamos lá, coletiva Thiago Carpini. De recuperação que nós tivemos e que hoje ficaram para trás. E a gente entender que a nossa competição é essa, é recuperação. Nós começamos muito mal em relação à pontuação. É o primeiro ano que retorna a Série A, então a gente vai sofrer bastante. Não podemos ter um discurso diferente disso, mas é uma atuação hoje muito ruim, muito abaixo do que... Rapaz, por falar em pior jogo ruim, na verdade, em jogo ruim, esse foi um dos piores jogos do Vitória, tá? Eu posso citar aqui o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Vasco, mais ou menos, o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo do Cuiabá e esse jogo de hoje foram tenebrosos. Vou continuar escutando o Carpini. Esperávamos do que vínhamos apresentando em jogos anteriores e não era essa a expectativa. Esperávamos ao menos competir melhor. Carpini, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. Gramado Castelão passou por algumas instalações na última semana. Eu queria saber a sua opinião sobre o gramado para a partida de hoje. Olha, das equipes que nós enfrentamos fora de casa, os jogos que nós tivemos aí, eu acho que foi um dos piores gramados que eu vi nesses 10, 12 jogos aí, e uma das piores condições de gramados em todas as vezes que eu vim aqui no Castelão. Eu já vi muito melhor. Isso interferiu no resultado da partida de maneira nenhuma, só estou respondendo o que você está me perguntando. Realmente a bola é muito viva, o jogo não fica com tanta dinâmica, toda mudança de direção, aceleração da aceleração, a grama solta, uma coisa que eu não observei, nunca tinha visto isso, enfim. Mas acho que também não cabe a mim falar dessas situações, né? Acho que é um outro ponto, mas realmente dos jogos que nós tivemos fora de casa aí, a gente tem encontrado campos de excelente nível, muito boa qualidade, inclusive o nosso, e eu acho que o gramado não é o padrão Castelão, padrão que a gente já viu aqui em outros momentos em Fortaleza. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. Carpini, a atuação esta noite no Castelão foi para esquecer. Você acredita que a mudança de formatação tática foi determinante para esse revés? Se não, qual fator foi determinante para esta derrota? Olha, a formatação tática foi a mesma. A mudança foram de algumas peças, né? E eu acho que isso é... Pera aí, rapidinho. Pô, Carpini, eu não estudei. Não fiz técnico de curso para técnico. Mas dizer que a formatação tática foi a mesma? Não foi, até pela característica dos jogadores que você colocou, pô. Pera aí. Aí não. Você mudou o esquema tático, sim. Você entrou com 2 atacantes de beirada e o centroavante. Você mudou o sistema de jogo. Até por característica. Não tinha como você não mudar com o Everaldo, com o Janderson e o Jean Mota. Tudo bem que o Jean Mota podia fechar um pouco mais, né, fazendo a função de um terceiro volante, mas o Jean Mota, ele não tem características de marcação. Então você mudou sim a questão tática, não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos continuar. Perfeitamente incompreensível, numa sequência de jogos, né? Uma coisa é a gente falar que nós temos o grupo à disposição, que a gente tem o elenco, que nós confiamos em todos, e no momento de uma sequência de jogos encavalados, um nível de desgaste muito grande, ainda mais para quem corre atrás como nós, entra também o aspecto psicológico, você faz muito mais força para sair de baixo, e é natural que a gente rode o elenco, confiamos em todos os atletas que estão aí, então a distribuição tática, na verdade, ela não mudou, a gente só optou por outras peças, pensando em todos os aspectos, não só o aspecto técnico, mas o aspecto físico também, que acaba sendo de fundamental importância para essas escolhas a cada rodada que a gente enfrenta. Gabriel Galindo, canal do Dinâmico Mosaico Esportivo. Carpini, na sua opinião, foi a partida da equipe sob o seu comando? Se sim, por quê? Eu acho que a minha estreia contra o Atlético Goianiense foi a pior. Mas naquele momento nós vínhamos conhecendo, né, o grupo, a equipe que nós tínhamos de melhor. Então a responsabilidade foi muito mais minha. Não que hoje não seja, ela é minha sim. Claro que a gente divide internamente, isso cabe só a nós, mas a responsabilidade do comando. O que me deixou um pouco chateado com a partida de hoje foi por uma competição de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro tão difícil, a gente precisa de constância, nós não podemos
oscilar dessa maneira. A gente, claro que nem todos os dias as coisas funcionam, acontece, mas alguns elementos não podem faltar. Então, talvez tenha sido o pior primeiro tempo. O segundo tempo até se ajustou um pouquinho mais. Também Fortaleza controlou um pouco mais o jogo, já tinha, né, uma vantagem no placar. Isso também, talvez de certa forma, tenha facilitado. Competiu aonde, Carpini? Discordo, velho. Não quero a cabeça de Carpini, não, viu, gente? Daqui a pouco vem alguém dizer que eu quero cabeça de Carpini. Quero não. Fica aí. Só estou tendo minhas discordâncias aqui hoje. Dizer que o Vitória competiu hoje? Então assisti outro jogo. Mas nós competimos um pouco melhor, conseguimos trocar um pouco mais de passes, controlar um pouco mais o jogo. Então, talvez tenha sido o primeiro tempo pior desde a minha chegada e pela circunstância, né? Quando você vem numa evolução, numa crescente, você espera sempre aquele nível de apresentação um pouco mais. Quando as coisas não acontecerem para um nível melhor, pelo menos você consiga manter o que foi apresentado na equipe no jogo anterior, para que você não volte sempre para essas oscilações que são ruins para um campeonato tão longo como esse. Uma Guedes, da PonFM e Panorama Rubro-Negro. Gostaria que você fizesse uma avaliação dos jogadores que entraram no decorrer da partida, sobretudo Osvaldo, que deu de lesão, e Daniel Júnior, que teve a oportunidade de jogar o segundo tempo inteiro. O Daniel fazia um tempo que não jogava, né? A gente precisa ir colocando ele de novo no contexto. Conquistou a oportunidade pelo dia a dia, pela semana, pelos treinos, né? Osvaldo é um cara muito importante para nós, a gente sabe. Mudou, viu, em relação ao Daniel, viu? Mas justificou bem, né? Que a semana dele foi boa. Então, o cara deve ter se dedicado nos treinamentos. Tá ok. Vou aliviar, viu, Carpini? Em prol do bem de Daniel Júnior ter mais oportunidade nesse elenco, viu? Vamos lá. Os melhores momentos que nós tivemos aí na competição foi uma formação que passou pela participação também do Osvaldo. O Everaldo, a gente sabe que ainda é um pouco aquém do que ele pode render, mas é perfeitamente compreensível. O cara que ficou 5 meses fora. Então são as dificuldades que nós temos e nós precisamos ter um pouquinho de paciência, dar tempo e minutagem, né? E essa minutagem, o ritmo, eles só vão adquirir novamente tendo oportunidade de jogar a cada rodada, participar um pouco mais. E a tendência é que todos eles evoluam. O Osvaldo mais no aspecto físico, né? O Everaldo mais no jogo propriamente, pelo período de inatividade, e o Daniel também por ter participado um pouco menos por conta das lesões que ele sofreu. Eduardo Serra, canal Rubro-Negro. Carpini. Hoje o Vitória tem a pior defesa do campeonato com 28 gols sofridos. Diante disso, qual será a estratégia adotada na próxima partida, tendo em consideração que o time precisa pontuar para não correr risco de entrar no Z4? É um número que a gente fica bem incomodado, né? Todo o ônus e o bônus desde o início da competição é nosso, a partir do momento que troca esse comando. Vitória só joga com o zagueiro, velho. Vitória só tem hoje no elenco Wagner, Leonardo e Mateuzinho. Muito difícil, viu? Comando, mas mesmo nesse novo ciclo a gente tem sofrido muito. Em alguns momentos nós conseguimos ajustar e estancar de certa maneira essa parte defensiva e tentar deixar o Vitória uma equipe mais equilibrada. Mas a gente tem que levar também em consideração que a gente está jogando um Campeonato Brasileiro de Série A. Isso não é pretexto, porque eu não gosto disso. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades, mas joga o Campeonato Brasileiro de Série A onde a gente não tem zagueiro. A volta do Bruno Vini hoje, depois de 2 ou 3 meses, o único zagueiro dessa que nós tínhamos no elenco era o Camutanga, que passou por uma cirurgia. A gente vinha 5, 6 rodadas jogando na primeira linha, com o lateral direito, com o volante, sempre improvisando, criando alternativas, tentando ser criativo. E claro que isso reflete no sistema defensivo. Quando você não tem uma linha, pelo menos de atletas que atuem na função, jogando um campeonato desse nível, inevitável vai acontecer o que tem acontecido em alguns jogos. Então a gente tem movimentado a nossa janela. Hoje se o Bruno sente alguma coisa no jogo, eu não tenho zagueiro no banco. Isso vem sendo um problema recorrente, né? Sofremos aí algumas baixas dentro do setor e infelizmente ainda não conseguimos repor, mas a gente tem trabalhado muito para isso. A nossa diretoria, o presidente, não falta buscas, empenho, e a gente tem algumas situações aí encaminhadas para que a gente possa, no mínimo, ter atletas da posição para poder fortalecer o setor e resolver esses problemas.
Alan Pinheiro, Correio. Carpini, o Vitória mostra na Série A uma dificuldade na bola aérea defensiva e hoje, mais uma vez, tomou um gol numa jogada pelo alto. Do ponto de vista do treinador, como explicar essa deficiência da equipe? Passa pelo sistema defensivo, de novo, né? A gente sofre pela... Eu não me lembro aqui, para não falar besteira, acho que foram 12 jogos na frente do Vitória, eu não consegui uma vez repetir a minha linha defensiva. 12 jogos, 6 derrotas, anotei aqui, 2 empates e 4 vitórias. É o Carpini na Série A do Brasileirão pelo Vitória. Ao total são 13 jogos, né? Porque tem aquele jogo também da Copa do Brasil contra o Botafogo, então são 7 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Vamos seguir. Repetir uma ou duas vezes, uma não, porque não é repetir, né? Pelo menos 2 vezes. Então isso é uma dificuldade grande, você criar um padrão sem repetição e sem jogadores que atuem na função. Então, inevitavelmente, esses erros, eles acontecem. Claro que também não é justificativa, né? A gente segue trabalhando, ajustando, melhorando. A bola parada, eu falo isso muito para o atleta, e uma experiência de ex-atleta. Um pouco a gente precisa da nossa iniciativa, tomar a decisão do atleta, né? Agredir a bola, atacar o espaço, enfim, são situações que a gente treina, prepara, mas dentro da partida, algumas situações fogem um pouco do controle, a tomada de decisão também do atleta. Carpini, boa noite, Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação, né? Sou baiano, irmão, estava aqui assistindo, transmitindo o jogo, narrando o jogo. Queria, primeiro, lhe parabenizar pelo trabalho que você está fazendo à frente do Vitória. Mas eu queria saber de você, até quando, onde foi, se pesou ou não pesou hoje, algum jogador do Vitória... Rodrigo Andrade e o Dudu, são jogadores. Casqueirão aí de Fortaleza. Ele é torcedor do Vitória, viu, gente? Ele mora lá em Fortaleza. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Deus abençoe aí. Não deu pra gente fazer a transmissão ao vivo, infelizmente tive um imprevisto, mas na próxima vamos fazer, beleza? Vamos lá. Pergunta boa pro Carpini, viu? O que aconteceu na situação entre o Rodrigo Andrade e o Dudu? São jogadores que já não fazem mais parte do Vitória, mas eu senti em alguns momentos da partida que os jogadores não estavam conseguindo lhe entregar aquilo que você pedia. Eu queria saber de você também uma coisa importante. O que é que precisa ser feito? O Fábio Mota chamar esse pessoal da inteligência do Vitória e buscar o jogador que precisa recompor o elenco. Porque, meu amigo, você está fazendo um trabalho gigante. Porque, realmente, amigo, encontrar soluções no momento que a gente está tendo esse momento de fragilidade, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Se pode melhorar, tem que contratar, mas saber, meu irmão, se afetou a coisa do que aconteceu com o Dudu e com o Rodrigo ao grupo. Bom, que precisa contratar, isso é um fato e rápido, né? Nós precisamos reforçar diversos setores, a gente tem cobrado muito da nossa inteligência. Rapaz, vou te falar, velho. Tudo bem, contratar por contratar não resolve. Um zagueiro, Fábio, não dá conta não, irmão. Então tem que trazer 3 zagueiros. 3. Sendo muito honesto. Vitória tem que trazer mais volantes. Agora que saibam jogar. Volantes que saibam jogar. Porque os volantes do Vitória hoje não sabem jogar. São volantes mais de marcação. Quebra um galho, mas não sabem jogar. Vitória precisa de meia para quando o Mateuzinho não poder jogar. Pontas urgente, trouxe um agora, mas precisa de pelo menos, no mínimo, miseravelmente, mais um. E centroavante também precisa. Beleza? Então, essa história que vai vir um zagueiro, mais um ponta e um centroavante, só mais 3, com o Ricardo Hiller, que é primeiro ou segundo volante também, não sai para o jogo, e o rapaz que foi contratado, é muito pouco, pô. É muito pouco. É muito pouco. Vamos à luta que os concorrentes aí estão gastando 100 milhões num jogador só. Para que haja um pouco mais de velocidade. Não adianta a gente apresentar também nomes por apresentar. São situações que elevem o nível, que aumentem a competitividade do elenco e tenha condições de jogar uma Série A, uma competição desse nível, né? E a gente enfrenta dificuldades no mercado também, porque hoje o atleta, se ele tem 2 ou 3 opções, nós temos que ser realistas e nos colocar no lugar do atleta. Talvez o Vitória não vai ser a primeira opção dele, pelo momento da tabela, pelo início da competição, por tantas coisas. Então, é uma questão também de convencimento. A gente sabe que nós precisamos sim
nos reforçar e de maneira rápida, mas de certa forma sermos cautelosos para também não trazer por trazer e aí acaba ficando um pouco mais caro a conta. Então acho que esse cuidado nós precisamos ter, mas precisamos agir sim, como você disse, com velocidade, todos os departamentos, principalmente a inteligência que faz esse monitoramento e jogadores dentro da realidade. Não adianta também apresentar nomes que não são possíveis. Em relação ao Dudu Andrade, eu não acredito que tenha afetado o nosso grupo, né? Porque antes da minha chegada não foi a primeira vez que isso aconteceu com esses atletas, então não cabe a mim falar o que aconteceu lá atrás, porque nem aqui eu estava, mas eu não acredito nesse futebol sem compromisso. Eu acho que dessa maneira as coisas não caminham, precisam existir regras, direitos, deveres, os processos têm que ser respeitados, então não dá mais. Assim, eu concordo com o Carpini nessa questão disciplinar. Agora, que nós não temos jogadores com a qualidade dos dois, nós não temos. Isso é inegável. Eu já passei por isso nos meus legais, né? Acho que às vezes é alguma síndrome do time que foi vitorioso. Eu já passei por isso em outros meios da minha vida e eu aprendi isso na minha vida. O futebol, ele te apresenta problemas pequenos e se você não resolver, eles vão aumentando e se torna um problema grande. Daqui a pouco você não resolve mais. Então isso talvez poderia ter sido resolvido em outro momento, mas não posso falar de outro momento, como eu disse, mas eu acho que não afetou em nada. O grupo tá blindado. Eu acho que as escolhas são deles, né? Nada contra o Dudu e o Andrade, são jogadores que estivessem em boas condições físicas, no caso do Andrade, que estava um pouquinho fora do que a gente entende que é o ideal para performar como ele pode performar, e o Dudu com a cabeça mais voltada para a carreira dele, primeiro para ele próprio, né? Ter compromisso com ele para poder ter compromisso com o outro. E sem dúvida ajudariam, são bons jogadores. Erraram, claro que um erro não justifica o outro, que aconteceu não, de maneira nenhuma a gente é de acordo, mas página virada, não fazem mais parte do plano. Temos tantos problemas para nos preocuparmos. A gente vê uma campanha de recuperação, tanta coisa para ajustar. Um Grêmio agora fora de casa, tantos problemas para escalar, para escolher, tentar encontrar a melhor alternativa para cada jogo, mesmo com as nossas limitações. Então dá para a gente gastar com a ausência de alguns atletas, como o próprio Mateuzinho, que ficou de fora até do banco, não conseguiu treinar esses dias, vem numa sequência de jogos, um desgaste físico, passou por um problema de saúde, não treinou esses dias, ficou tomando soro, talvez a gente consiga recuperá-lo para o jogo de domingo. Então são algumas situações que aumentam ainda mais a nossa dificuldade, mas quando nós aceitamos o desafio, a gente sabia o que era o ônus e o bônus, e agora não adianta a gente ficar lamentando todos os ônus, vamos tentar resolver os problemas e não potencializá-los. Professor, boa noite. Luiz Martina, pela Vitória Betsat. Eu queria que o senhor falasse na sua análise o que é que não aconteceu hoje aqui contra o Fortaleza, né, que precisa acontecer no domingo contra o Grêmio para a gente conseguir um resultado positivo lá em Caxias. Primeiro ponto é voltar a competir. Mais recente, melhorar. Ele tá vendo que não era birra minha? Ele mesmo reconheceu, pô. Ele mesmo reconheceu. Lá na primeira pergunta ele falou, nós competimos, né, no segundo tempo. Competiu nada, ele mesmo reconheceu agora aí que o Vitória não competiu nada. Ele falou, precisamos voltar a competir, de fato. O Vitória hoje, né, nesse jogo contra o Fortaleza, foi um time apático em campo. O Fortaleza treinou, ritmo de treino. O Fortaleza humilhou o Vitória, velho. Fortaleza, se quisesse meter 5, metia no Vitória. Surreal. A ciência que nos permitiu, num retrospecto um pouco mais recente, melhorar na competição em relação à performance, acompanhado de pontuação, a gente entender que alguns comportamentos, principalmente sem a bola, a gente não abre mão. Acho que hoje foi um dia para ser apagado, esquecido não pelo resultado. O resultado foi o mérito do adversário, que foi melhor, foi superior, competiu mais, enfim. Os motivos quanto equipe nos reencontrarmos esse nível de competitividade, independente das dificuldades que nós temos, e eu acredito muito que isso vai acontecer no domingo. Nós precisamos não só dar uma resposta para o nosso torcedor, uma resposta para nós mesmos, né? Nós fizemos já melhor, a gente consegue fazer melhor, a gente tem condições e capacidade para isso. Precisa ser feito. Pois é, amigos, coletiva do Carpini encerrada. E não mandei pergunta, tá?
não mandei pergunta, porque eu estava focado no meu pós-jogo, né, como já coloquei no ar para vocês, e não fiz pergunta. Então, é isso. Não sei o que você achou da coletiva do Carpini, deixa aqui para mim. Você acha que o Carpini tem culpa? Não tem? Tá tirando leite de pedra? Eu acho que continua tirando leite de pedra. Agora, não vai se eximir dos erros desse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que o Carpini errou. Mas também falar depois é fácil, né? Mas não tem jeito, a gente não pode fugir disso. A gente tem que analisar o que foi o jogo. Então, sendo fácil ou difícil, a gente precisa dizer as coisas que a gente enxergou. Eu acho que o Carpini errou em entrar com o Everaldo e com o Jean Mota, né, e tirar ali o sistema com três volantes, que era o que dava um pouco de consistência. Veja o jogo contra o Corinthians, o Vitória jogou bem, o Vitória não merecia perder do Corinthians mesmo fora de casa. Perdemos por situações individuais, mas no jogo contra o Fortaleza o Vitória não competiu, o Vitória deu muito espaço, o Vitória fez um jogo muito ruim. Então, na minha visão, por isso eu acho que o Carpini errou tudo na noite desta quarta-feira lá em Fortaleza, beleza? Deixa aqui sua opinião, deixe seu like, também se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo. Também desculpe qualquer coisa se você não concordou comigo em algum ponto. É normal, faz parte. Segue o jogo, beleza? Um abraço, amigos.